Boa noite, meus queridos, minhas queridas, sejam bem-vindos. Mais um estudo sistematizado da doutrina espírita. O grupo Espírita Guerreiros de Cristo recebe vocês com muito carinho. É uma satisfação, um prazer imenso podermos estudar juntos. Quero agradecer a presença de todos, convidando vocês agora às 20 horas e 30 minutos para iniciarmos o nosso trabalho com uma prece. Peço que mentalizem Jesus e vamos iniciar o nosso trabalho sob a proteção maior. Pedimos, Jesus, o amparo da espiritualidade, o amparo da tua luz maior para o nosso estudo desta noite, que nós possamos ter um aprendizado eficaz, profundo, para que levemos para os nossos lares, para o nosso dia a dia, as nossas casas espíritas, o melhor que a doutrina espírita tem a nos propiciar. Agradecemos o amparo dos amigos espirituais, que nós possamos começar os nossos estudos em paz, que assim seja. Meus queridos, então, estamos aqui iniciando o nosso trabalho com vocês, agradecidos com a presença de todos. Espero que vocês estejam me recebendo bem, que esteja tudo bem aí com vocês, onde estão, nas casas de vocês, nas casas espíritas de vocês, e que nós tenhamos uma noite bastante produtiva. Agradeço o carinho de vocês para conosco e que nós possamos, então, dar andamento no nosso projeto, abrindo aí a palavra para quem queira fazer a sua participação, manifestar as suas dúvidas sobre o tema que nós passamos na semana passada, que foi o contexto histórico do século XIX na Europa, quando se iniciou, né, a codificação através de Allan Kardec. Então, a palavra está franca, por favor, aqueles que queiram se manifestar. Maria Flávia está aí, Casa do Caminho, muito bem-vindos. A Vilma chegando agora, muito boa noite a todos. Vamos lá, pessoal. Palavra franca, canal liberado para quem queira se manifestar, por favor. Loreta, está aí com o microfone aberto, Loreta? Quer dizer alguma coisa? Pode falar à vontade. Mais alguém aí? Loreta está com o microfone aberto. 3 de outubro está chegando. Sejam bem-vindos. Antônio, né? Vamos lá, pessoal. Importante a participação de todos. Nós tratamos de um assunto bacana na semana passada e é importante que a gente trate aí hoje para que possamos passar adiante. A próxima aula já vai ser publicada. Mais gente chegando aqui. Maria Flávia disse aqui alguma coisa. Vamos virar aqui o chat. É exatamente isso, Maria Flávia. Tudo acontece de forma muito bem pensada. As coisas são muito bem feitas. Então, é importante que a gente pense nisso. A espiritualidade faz as coisas muito calculadas, muito estudadas, e a gente participa aqui, estando encarnado, sem saber exatamente do que está acontecendo. Mas a conjunção de forças no plano maior é realmente muito grande, é muito importante. E Kardec veio amparado por grandes espíritos, inclusive Napoleão, né? Que abriu o século XX como imperador da França, para preparar, entre outros grandes espíritos, o caminho para a chegada de Allan Kardec. Muito importante a lembrança aí. Vamos lá, gente? Mais alguém aí, por gentileza? Eu já estou aqui com a aula 3. A gente vai entender que houve aprendizado total, né? Que não houve dúvida, que ninguém quer questionar nada. É muito importante que vocês questionem, que vocês perguntem, que a gente discuta algum assunto, né? É muito importante isso. Vamos lá, pessoal? Nós já estamos aí com 16, 17 pessoas agora. E eu queria agradecer a presença, mas queria uma presença mais falante de vocês, por favor.
Revolução Francesa, Revolução Industrial, é isso mesmo. Foi um século de revoluções, né? O século das luzes, que vieram, além da luz física, né? Com o desenvolvimento da iluminação, veio também a luz espiritual, né? Que veio trazer para nós esse crescimento, essa melhoria, essa evolução aí em todos os aspectos, né? O crescimento tecnológico, o crescimento da informação, que naquela época era muito rudimentar. Aí veio o telégrafo, começou a aparecer o telefone, né? E a imprensa já existia, então a liberdade de expressão, como você bem diz aqui, Maria Flávia, ela foi sendo ampliada naquele momento. E importante a gente observar que Napoleão III, que era o imperador na época da codificação, era profundamente católico. O Estado francês era um Estado católico por conta da força dele como imperador. E mesmo assim, Kardec não teve problemas com a codificação doutrinária espírita, ele não teve nenhum problema. Ele conseguiu fazer a codificação sem mais problemas. Então é importante saber aí que a pátria espiritual estava trabalhando, os amigos espirituais estavam trabalhando para que tudo corresse bem, para que tudo funcionasse, né? Muito importante isso. As obras de Kardec, elas já estavam preparadas, né, Maria Flávia? Já estavam com o caminho aberto para elas. A fertilidade ali do momento foi muito importante. Tá dando alteração no áudio aí? Alguém tá com problema de áudio também? Eu não recebi nenhum retorno de vocês aqui, por favor. Até então, tô achando que tá tudo bem. Alguém tá tendo problema aí de áudio? Para você tá ok, Diogo? Então dá uma pequena distorção aqui na transmissão. Se precisar, a gente põe um fone de ouvido, mas vamos nessa. Continuemos. Áudio ok, Karen? Então vamos lá. Gente, vamos fazer aí algumas considerações, porque fica no ar aquela dúvida. Ou ninguém assistiu a aula, ou ninguém teve dúvida nenhuma. Então, eu espero que seja a segunda hipótese, que ninguém teve dúvida. Mas é muito difícil a gente estudar uma doutrina tão vasta, tão imensa em conteúdo igual a nossa, e não termos dúvidas. Então, é necessário que a gente se manifeste, pergunte, mande aí no chat, mande lá no grupo, no WhatsApp, não tem problema não. Nós estamos com os dois conectados aqui ao mesmo tempo, dá para a gente ir fazendo essa conexão aqui, né? Está com problema aí, Sayonara? Tenta desconectar e voltar, que às vezes tem um problema na sua conexão quando fez. Foi também um tempo de muita coragem, já que o catolicismo imperava, exatamente, a nobreza era muito forte e influente, as primeiras noções de liberdade ainda estavam sendo formuladas. Pensar era um perigo, exatamente, porque foram aclarando os entendimentos, né? As inteligências foram aflorando, e o pensamento realmente era muito vigiado, muito policiado, muito bem lembrado. É Antônio, né, do centro aí de Três Pontas, de Varginha, do 3 de outubro, salvo engano, então me perdoe aí se eu errei o nome, tá bom? A Evelyn é muito boa, explica em detalhes, parece até que esgota o assunto, com toda certeza, eu ainda falei com ela hoje, ela está muito satisfeita por estarmos utilizando o material dela, mandou um abraço para todos, e realmente o assunto é muito bem tratado, ela é muito propositiva, ela é muito objetiva, mas mesmo assim, ainda que seja bem explicado, uma outra coisinha sempre fica, então é importante que a gente deixe isso tudo claro, que amanhã nós já teremos, hoje, né, mais à noite, nós já vamos passar para o próximo assunto, né? A aula foi muito bem apresentada, não tive dúvidas, explicou de forma simples e clara. O áudio está ótimo, obrigado pelo João Carlos, né? Obrigado, Janice. Desculpe aí, João Carlos, achei que era Antônio. Eu sou difícil com o nome, viu? Não se preocupe, não. Mas é isso mesmo, realmente o material dela é muito bom e a gente fica satisfeito de estar podendo trazer isso para vocês, né? Muito bacana isso. Mais alguém aí, gente? Hoje nós vamos passar para vocês Espiritismo ou Doutrina Espírita, conceito e objeto, uma nova aula, terceira aula, e vai ser um assunto interessante para nós continuarmos o nosso aprendizado. Eu espero que a gente possa evoluir mais e mais e mais, principalmente nos debates aqui, que nós estamos aí com 20 minutinhos de aula, e chegando mais gente aqui, e algumas manifestações no chat, então é muito importante. Quem quiser abrir o microfone, por gentileza, pode se manifestar, não há problema algum. Dona Eliane, oi, só
Só um instantinho, só ler essa da dona Eliane aqui. Uma outra revolução diferente evidenciou esse período. A revolução moral proposta pelo espiritismo nascente. Exatamente, é isso mesmo. Então é importante a gente pensar que as alterações, elas foram muito sensíveis naquela época, né? Principalmente o aspecto moral, que é o que Kardec reforça na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, né, como nosso ponto base. Fala aí, Diogo. Seja bem-vindo. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa Então, noite. eu também achei o material muito bacana, né, da Evelyn. Ela realmente, praticamente esgota o assunto ali. Eu tenho, na verdade, não chega a ser uma dúvida, mas uma curiosidade, porque é uma coisa até assim, é um jeito como eu analiso, como eu tenho interpretado à medida que as informações vão chegando, que a gente vai escutando ela ali no vídeo, que ela fala, né, que aí possibilitou a disseminação dos conteúdos da doutrina ao redor do mundo. E ela vai e cita isso algumas outras vezes, e eu tenho a tendência de sempre raciocinar mundo, o que que é da Europa para o nosso lado, né? Sim. Ou seja, aqui ela dá alguns exemplos lá de Canadá, de Estados Unidos, o Brasil também como, né, um grande receptor aí da doutrina. Mas aí eu tive a curiosidade de falar assim, pô, será que eu estou interpretando certo o que que é espalhar por todo mundo? Porque é, eu estou esquecendo mais da metade do mundo por lá de lá. Então eu tive essa curiosidade de trazer essa dúvida aqui para perguntar a respeito de como que foi a disseminação da doutrina na China, né, nos países budistas, hinduístas, porque eu acho que tudo que a gente tem de notícia é da Europa para cá, que eu acho que a gente é muito influenciado pela Europa, né, o mundo como um todo, mas eu, no particular, acabo deixando muitas vezes esse mundo enorme aí, né, de fora da análise, que é China, Rússia e toda a Ásia fora, né? Queria saber, assim, como que foi essa disseminação para o outro lado, lá que a gente tem pouca notícia. Tá certo. Eu entendi. Então você quer saber o funcionamento dessa expansão da doutrina lá pelo Oriente Médio, especialmente, né? Aqui para E, nós, ela veio, de uma certa maneira, um pouco antes de ser doutrina espírita, né? O grande José Bonifácio de Andrade e Silva, que foi um dos nossos patronos depois da independência, ele já estudava os fluidos, ele já era alguém interessado em homeopatia, em assuntos assim afetos a depois terem sido codificados, né? Agora, eu posso pesquisar isso para você. Sinceramente, eu não tenho muita informação a respeito do espiritismo, do início do espiritismo no Oriente. É uma região, como você bem disse aí, dominada por budistas, shintoístas, né? E outros, né? Os hindus, principalmente, têm outras crenças, mas eu vou dar uma pesquisadinha e assim que eu localizar uma resposta segura aqui, eu passo para vocês no grupo. Pode ser assim? claro, foi mais uma curiosidade mesmo, Silvio, porque, Claro. igual eu te falei, é um modo natural meu de pensar, excluindo esses países que a gente tem pouca influência cultural, né? Sim, E aí foi uma curiosidade mesmo, porque a predominância lá dessas religiões é muito marcante, né? Muito forte. muito. A gente aqui no Brasil tem uma diversidade religiosa muito, muito maior. Então, veio essa curiosidade aí. Importante você lembrar disso, mas eu já posso te adiantar aqui, de uma certa maneira, que esse assunto, inclusive o estudo das religiões asiáticas e tudo mais, ele vai ser bem tratado no EAD, lá adiante, depois que nós terminarmos os livros do ESD. Quando a gente Uhum, for tratar no estudo aprofundado, aí nós teremos um estudo melhor desse, origens, né, quem foram os precursores, qual é o pensamento dessas diversas doutrinas, inclusive o zoroastrismo, que é uma coisa bastante estranha para nós, né? A gente não tem costume, não conhece muito bem. O islamismo, nós vamos tratar disso tudo, mas já é lá no EAD, lá adiante. Mas é um estudo bacana, um estudo bem bacana. E a sua questão aí é muito, muito importante a gente se lembrar disso, porque o espiritismo está para todo lado, né? Agora, como é que a sim. gente chegou lá? É, Né? Você se lembrou bem, é interessante isso. Né? Tem mais até uma questão aqui, ó. Estão falando aqui, boa pergunta, Diogo. Então é interessante isso mesmo. Eu vou pesquisar para você, viu? Você me dá um tempinho, pode ser? imagina, obrigado, Silvio.
E é isso, vai ser um prazer. Vou olhar para você com todo carinho, tá? Estamos todos aqui para pesquisar, aprender Sim. junto. Vamos aprender, com certeza vamos aprender sim. Vou até anotar aqui. Mais alguém aí, gente? Vamos lá. Pronto, pessoal, tem mais uma questão aqui, ó, Maria Flávia. Muito bacana a contextualização sobre o século XIX. Ao analisarmos a história humana, é impossível não perceber como no século XIX e XX tivemos um adiantamento evidente em inúmeras áreas que foram sumamente importantes na construção da sociedade como a temos hoje. Exatamente. Mas para onde essa sociedade hoje está indo, em comparação... Perdi aqui um pedaço, peraí. Em comparação com os outros séculos, podemos observar como crescemos numa velocidade galopante nesse período. Como foram o berço para inúmeras outras descobertas. Aluno Ike Penido. Muito bom, realmente. Esse levantamento é muito importante. E temos que considerar que nós tivemos, além da Revolução Industrial e Moral do século XIX, nós tivemos as grandes guerras do século XX, que também propiciaram, como ela bem lembra aqui, uma evolução tecnológica nas comunicações e máquinas e equipamentos muito grande. Veio a aviação com o nosso Santos Dumont e tantas outras evoluções que a gente teve, e isso foi muito importante mesmo. Nós tivemos um crescimento absurdo depois com a internet, o advento das telecomunicações, né, antes dela, inclusive, televisão, rádio, e isso realmente foi um avanço muito grande, muito grande. E contribuiu também, de uma certa forma, para a disseminação da própria doutrina espírita, porque os programas de rádio, as emissoras de rádios já existiam na virada do século XIX para o século XX. Já começavam a aflorar algumas transmissões. E isso realmente impulsionou demais, né? Adriana Oliveira, boa noite, seja bem-vinda. A aula, Maria Flávia, a aula acrescentou para mim um outro aspecto, o planejamento espiritual, isso, sem dúvida, que foi o que colocou essas mudanças e adiantamentos em andamento, isso mesmo, no momento em que estávamos preparados para os mesmos. No período da escola, lembro de estudar esses períodos de tantas revoluções com um misto de admiração e espanto. Espanto porque sentia que a realidade da minha geração parecia muito mais calma, tanto no aspecto de revoluções quanto em conteúdo artístico. O Ike Penido ainda, ó, ele também aqui mais embaixo. Parecia muitas vezes que tudo que tinha que acontecer já tinha acontecido. Não tinha, não. Tem tanta coisa vindo, né, Ike? Porém, hoje acredito que vivemos um momento único, estamos novamente vivendo história. Volto ao questionamento, para onde estamos indo juntos como a sociedade hoje? O que estamos aprendendo com tudo isso? O quanto ainda iremos mudar? Muito bom. Esse, sem dúvida, foi um ano de reflexão e aprendizado. Como vimos na aula, esses cataclismos históricos costumam ser prelúdios para coisas maiores. Com certeza, nós estamos, Ike, vivendo a transição planetária. Vários irmãos já falaram sobre isso, temos obras, nós temos palestras, estudos, trabalhos a respeito dessa transição planetária, que começou lá atrás, bem lá atrás, nos comecinhos dos anos 70, e nós iremos nela ainda lá para 2050 e poucos. Então, nós estamos vivenciando essa transformação. De uma certa maneira, somos privilegiados por estarmos vivendo a história, como você bem diz aqui. Mas nós temos que passar bem por ela, aprendendo os caminhos, aprendendo o porquê dessas transformações, dessas melhorias que nós estamos vendo acontecer na ciência, na tecnologia. Mas e o aspecto moral? Kardec falou tanto disso, nós estamos melhorando moralmente? O aspecto moral que a doutrina espírita trabalha, ele está entrando em nós estamos aprendendo esse aspecto moral como deveríamos aprender, então é muito importante isso, é o que você diz aqui, ó. Quando, como e para onde nós vamos com esse aprendizado todo. Continua aqui, ó, que muitas vezes só faz sentido depois de um tempo. Exatamente, porque depois que acontece, você avalia, né? Como você participou, como você passou por aquilo. A pandemia está sendo aí um prelúdio, né, do que nós podemos aprender com tudo isso. É muito importante. No dia a dia, podemos não ver essas mudanças acontecendo, mas quando a pandemia acabar, olharemos para trás e veremos grandes mudanças internas e externas. Estamos traçando o caminho para nos tornarmos melhores? Eu, pessoalmente, tenho esperança de que sim. Todos nós temos, né? E tomara que sim. Tomara que a gente possa
melhorar com toda certeza, que a gente consiga crescer, que a gente consiga aprender a sermos melhores. Nós estamos convivendo numa época de pandemia com o vírus, nós estamos convivendo diferentemente com as pessoas, nós estamos vivendo à distância. Esse distanciamento, de certa forma, causa muito problema. Nós temos aí muitos problemas depressivos acontecendo, e nós temos que aprender a conviver e a sobreviver a isso. Então, é importante o momento. É importante o momento. Muito importante. O Ike está dizendo aqui que ele não pôde aparecer aqui na aula hoje, mas escreveu no grupo do EJA. Então, muito bacana isso. Eu fico satisfeito de ver que vocês estão se manifestando, estão trazendo as informações para nós. Isso é bacana, viu? Eu fico muito feliz. Estou vendo aqui no grupo do EJA, mas não é no grupo de vocês aí, né, Maria Flávia? Então, pessoal, mais alguém aí com alguma outra dúvida, por favor? Nós poderemos passar adiante, então, se mais ninguém tiver nenhum questionamento, nenhuma manifestação. E hoje eu estou satisfeito, estou ficando feliz aqui com a manifestação de vocês. Nós estamos hoje apenas em 20 pessoas, mas são 20 pessoas presentes, né? Muito importante para o nosso crescimento aí, para a nossa evolução. Mais alguém aí, gente? Eu já lancei aqui no grupo do ESD. Deixa eu conferir aqui. Eu ainda não lancei aqui, estou lançando agora. A próxima aula, a terceira aula, né? Para que vocês já possam ir assistindo aí, quem tiver disponibilidade. Se não tivermos mais questionamentos aqui no grupo e nem no chat, que a gente possa seguir adiante. Tudo bem aí com vocês, então? Bom, pessoal, então eu publiquei aqui agora. Só conferir aqui se saiu a aula certinha para vocês. Eu estou acabando de publicar aqui o texto com o link da nossa próxima aula, a aula terceira do estudo da Evelyn. Eu espero que vocês aproveitem, que vocês curtam bastante o material, que vocês tragam para nós na próxima aula dúvidas, que vocês tragam para nós na próxima aula alguma coisa para a gente debater, para que a gente possa aprender mais, aprender bastante, desenvolver bastante dentro desta nossa doutrina espírita maravilhosa. Então, espero que possamos ter um debate melhor, um trabalho ainda mais participativo com vocês. Já melhorou bastante, eu agradeço imensamente a participação de vocês. E se não temos mais nada para hoje, são 8h53, mais alguém aí que queira se manifestar, por favor, aqui no grupo do ESD está quietinho, aqui no WhatsApp, e o chat também está quietinho. Teve algumas manifestações bastante significativas, gostei muito, obrigado aí ao Diogo pela participação ao vivo, muito boa, muito importante o seu questionamento, nós já vamos providenciar alguma coisa para você aqui, tá bom? E fica, então, aqui o nosso agradecimento a vocês. Que a gente possa encerrar em paz. Estava conferindo aqui, mais um muito obrigado aqui do Diogo, é sempre às ordens. E nós vamos encerrar, então, com vocês. São 8h54, estamos encerrando, já que não temos mais manifestações. Pessoal, eu espero que vocês estejam aproveitando, efetivamente aproveitando. O material dela realmente é muito bom. Nós temos aí um manancial muito grande, onde nós podemos colher bons frutos, grandes coisas para a nossa vida, o nosso aprendizado. Então, eu espero que estejamos trabalhando direitinho, aprendendo direitinho, aproveitando a oportunidade da nossa transição planetária, e que Jesus nos fortaleça, que Jesus nos ampare no ânimo, na moralidade
no nosso crescimento, nos nossos estudos, para que tudo corra dentro do planejado e nós estejamos lá na vida espiritual, quando nos reencontrarmos para prestar contas da nossa encarnação, estejamos melhores do que quando aqui viemos, tá certo? Eu agradeço imensamente a todos vocês, agradeço imensamente a participação, o carinho, que nós possamos encerrar em paz. Não se esqueçam de, ao sair, clicarem aí no telefonezinho vermelho para saírem da reunião, e aqueles que tiverem ainda um pouquinho de paciência, assistam lá a nossa Rádio Espírita Guerreiros de Cristo, ela vai entrar no ar em alguns minutos, tá? Um abraço a vocês, que Jesus esteja presente com todos, fiquem em paz, boa noite, tchau, tchau.